Programa não recomendado para menores de 12 anos. Olá, eu sou chegando com o melhor da gastronomia, mercado imobiliário, muita informação e entretenimento para a sua noite. Fica comigo que o programa está só começando. E o nosso assunto hoje já começa de olho no mercado imobiliário, trazendo as últimas atualizações com quem entende, com quem é especialista no assunto, mais de 25 anos de mercado, gente, dedicado ao altíssimo padrão no Ceará. Ele que é esse nome tão expressivo, né, tão social em nosso meio, a gente não poderia deixar de apresentar e de trazê-lo no programa para um bate-papo mais tranquilo, com mais informação, já que a gente andou em muitos eventos, não é isso, Ladislau, com você, mas hoje eu queria trazer um pouco a sua performance dentro do mercado imobiliário, que é sempre tão aplaudida, tão brilhante. Seja super bem-vindo. Eu estou falando, gente, do Ladislau Nogueira, ele que é especialista no mercado imobiliário. Boa noite. Que bom, Mariana. Fico muito feliz com o convite, fico honrado, né, com a minha presença aqui e que eu puder contribuir, falar do mercado imobiliário, você pode contar comigo. Espero estar à altura do programa, né? Você tem um programa belíssimo, Obrigada. Tem uma audiência qualificada. Eu tenho certeza que a gente pode, de alguma maneira, ajudar aqui com um pouco da nossa experiência. Ladislau, quando a gente fala em especialista no mercado imobiliário, né, a gente traz um profissional de referência, de experiência, de tempo de mercado. Explica pra gente um pouco sobre. A gente fala de especialistas, a gente usa o tempo, né, como um elemento, tá, porque o tempo ele ensina muito, né, você aprende com os erros, com os acertos, vai melhorando, né, com o passar do tempo, com os estudos e tudo, então deixa você melhor, tá? A entrega do resultado, que é fundamental. O cliente, quando ele busca um especialista, ele busca o resultado do especialista, então você tem que ter um resultado consolidado no mercado, ano a ano, não só um período, em determinado segmento. Você não é especialista do mercado inteiro, você é especialista de um segmento. A cidade, o estado, está vivendo seu melhor momento. Você está trazendo uma arquitetura nova, atemporal, com design exclusivo. Então, a nossa beira-mar, eu posso te garantir com toda certeza que nos próximos 2, 3 anos, com esses arranha-céus subindo, mudando todo o landscape da cidade, Fortaleza sim é competitivo no Brasil, trazendo público também nacional, regional e nacional. É interessante, chegando aqui um dado, que o número de lançamentos residenciais de alto padrão cresceram bastante. A gente chega numa média de 42% em Fortaleza entre 2022 e 2024. O que impulsiona esse crescimento? São todas essas características que você compartilhou com a gente. A gente tem um mercado local aí se desenhando, crescendo, corretores arrojados, imobiliárias crescendo. Explica pra gente aí a raça do cearense de fazer o que há de melhor, né? Cearense, a gente tem grandes exemplos aqui, né? Para poder a gente se inspirar. E a gente olha para esses grandes empresários que construíram suas histórias. Sim. E a nossa aposta no segmento imobiliário é uma resposta ao mercado luxo de Fortaleza. Nós criamos a primeira boutique imobiliária do Nordeste para trazer exatamente um atendimento ultra personalizado que esse cliente busca, entendeu? Mas lá, quem é esse cliente prioritariamente? Não é o PIB conhecido, por incrível que pareça. O principal comprador desse mercado é o PIB desconhecido. E eu vou te falar uma coisa, existe um prédio em Fortaleza que se chama Ibis Monumental. Esse prédio, ele, para mim hoje, ele é o melhor do Brasil. E está saindo aqui da nossa terra. Olha que maravilha. E você vai ver essa obra de arte num terreno espetacular, numa esquina icônica da cidade. Eu digo que é um dos melhores terrenos do Brasil. Em homenagem ao grande empresário do Ceará, a gente não pode deixar de fazer esse registro em memória, essa família tradicional, tão querida. Ladislau, a gente falar um pouquinho, quando a gente toca no alto luxo, no altíssimo padrão, a gente tem bairros aqui que trazem ali, não só nos valores do metro quadrado, mas todo o encanto, toda a localização. Quais são esses que você pode compartilhar conosco? Ultrapassa ali os 15 mil metros quadrados?
como é que está essa questão da precificação e esses bairros mais concorridos? É o Meireles, é a Aldeota? Como é que está esse ranking aí? Aqui, como é que está definido? Vou tentar dar a nossa visão sobre isso. Sim. Né? Você tem o Meireles, que é o bairro mais charmoso, tá? E a Beira-Mar é magnetismo puro, né? É a cereja do bolo. Todo mundo quer ir para Beira-Mar, mas tem gente que não quer Beira-Mar, tem gente que quer a Aldeota tradicional, que também é um bairro muito elegante, charmoso, né? E você tem o Guararapes, que está surgindo aí como, eu diria que para você, o bairro mais sofisticado em termos de novos produtos. O Cocó também está vindo agora 2 empreendimentos. O Cocó é muito charmoso por conta do parque, a gente tem um parque belíssimo. Vista linda, né? Contato com a natureza. O verde é um novo luxo, né? Então, eu moro num apartamento que tem vista para o Cocó. O luxo ele deixou de ser ostentação. E esses elementos de luxo, como design, como exclusividade, como escassez, né? Um elemento de escassez é que traz é sinônimo de luxo muito forte. Trazer um hotel 6 estrelas para Fortaleza é um desafio muito grande, mas nossa cidade está pedindo isso, porque ela é rica em gastronomia, tem uma hospitalidade que só o povo cearense tem. Nós temos praias belíssimas, com águas quentes o ano inteiro. Temperatura maravilhosa, clima, né? As pessoas tem incríveis, toda a hospitalidade, né? Então, assim, a gente oferece muito para quem vem para visitar Fortaleza, para quem vem investir em Fortaleza, para quem vem morar em Fortaleza. Ladislau, como é prazeroso a gente conversar aqui, bater esse bate-papo, trocar essa bola com especialistas, a gente que ama o mercado imobiliário, realmente é contagiante o mercado imobiliário do Ceará. Apresentamos vários programas especiais por regiões e quero, assim, já de antemão fazer um convite em nome do Sistema Verdes Mares para a gente estar junto com uma performance diferenciada, a roupagem diferente dentro do mercado imobiliário e trazendo os nossos telespectadores, claro, essa sua experiência, né? Esse bate-papo com esses grandes empreendedores que eu acho que a gente vai somar demais para o nosso mercado que está em expansão. Fico muito honrado com o convite. Tem esse papel. Quem sabe você é o vetor que vai poder levar esse produto para fora do Ceará. Maravilha. É o que a gente está buscando. Maravilha. Estamos juntos. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E você que está em casa, a gente vai continuar, gente, circulando nos principais pontes do Ceará. Você que gosta de gastronomia, saber um pouco mais as solenidades que acontecem no nosso estado, fica ligadinho no Espaço VIP que a gente volta já. Há 73 anos, os produtos Fortaleza fazem parte da vida das famílias cearenses, sendo sinônimo de sabor, qualidade e tradição. Seja com as massas que dão aquele toque especial, as receitas, os biscoitos que tornam os momentos mais gostosos ou as torradas crocantes que acompanham o café da manhã. Fortaleza está presente em cada detalhe no seu dia. Mais do que alimentos, entregamos afeto em forma de sabor. Cada produto é preparado com dedicação, cuidado e muito carinho. Porque para nós o ingrediente principal sempre foi e sempre será o amor. Fortaleza é mais do que uma marca, é parte da nossa história, da mesa da nossa gente. Fortaleza, o amor fortalece. E vamos dar continuidade, sim, ao seu Espaço VIP, sua revista eletrônica, sempre trazendo conteúdos, assuntos, gente, voltado à saúde, ao bem-estar. E a nossa repórter Nayara Guzmão está aí mais uma vez, diretamente da sede do Plano de Saúde Best Senior, para trazer muitas novidades e notícias para você. E a gente começa agora o nosso quadro de saúde, sempre muito esclarecedor, para
para ajudar você que está em casa a tirar suas dúvidas, a também despertar aqueles sinais de alerta. E hoje a gente vai falar do câncer de pulmão. O câncer, gente, que para muitas pessoas, não vai chegar em mim, não vai chegar na minha família, a gente tem que estar sempre em alerta. Ele vem cada vez mais crescendo, tá? E atingindo uma grande fatia da população. Inclusive, segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer, ele é o terceiro mais comum nos homens e o quarto nas mulheres aqui no Brasil. E para a gente falar e saber todos os detalhes a respeito da doença, a gente está recebendo o Dr. Renato Torrano, cirurgião torácico. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Nayara. Muito obrigado pela oportunidade da gente falar dessa doença, como você disse mesmo, tão prevalente, né? Tão comum no nosso meio, que é o terceiro entre homens, o quarto entre mulheres, mas é o segundo que mais mata na população. Doutor, primeiro eu gosto sempre de abrir falando um pouquinho dos sintomas, né? A pessoa que está em casa sentiu isso, sentiu aquilo. Quais são esses sinais que ela deve ficar de alerta? Exatamente. Um dos problemas do câncer de pulmão é justamente esse, é que muitas vezes ele é assintomático. Então o paciente, quando ele começa a sentir algum sintoma, muitas vezes ele já está no estágio um pouquinho mais avançado. Então a gente tem que prestar muita atenção. E quaisquer desses sintomas, como uma dor torácica que não tinha e começa a ter, como uma falta de ar que não tinha e começa a ter, como uma tosse que não tinha e começa a ter. Às vezes você está em casa, tosse, escarra um pouquinho de sangue, fica com vergonha. Quaisquer um desses sintomas, procurar atendimento médico para poder ir atrás se você não tem uma doença um pouquinho mais grave. E doutor, como é que é feito e realizado esse rastreamento da doença? Isso, é muito importante. Hoje em dia, assim como existe o rastreamento do câncer de mama, assim como existe o rastreamento do câncer de colo uterino, existe o rastreamento do câncer de pulmão, tá? Pacientes que estão entre 50 e 80 anos de idade, que fumam ou pararam de fumar há menos do que 15 anos, eles podem ter indicação de fazer esse rastreamento. Como é que é? É um rastreamento super simples. É uma tomografia que esse paciente vai fazer, é uma tomografia que tem uma dosagem de radiação mais baixa, ou seja, vai prejudicar menos esse paciente, e todo ano esse paciente vai fazer essa tomografia até ele estar ou há 15 anos sem fumar, ou até ele passar dos 80 anos de idade. É importante frisar que o tratamento e o resultado do tratamento do câncer de pulmão, ele é muito relacionado com o quanto mais precoce ele é descoberto. Então, um câncer de pulmão em estágio inicial, ele tem um tratamento muito mais tranquilo e um resultado muito melhor do que um tratamento de um câncer de pulmão mais avançado. Doutor, e a gente vê cada vez mais a tecnologia somando, vindo para aumentar a esperança, a expectativa de vida, e como é que essas tecnologias elas vêm também auxiliando nos tratamentos do câncer de pulmão. Nós somos muito privilegiados em ser testemunhas do avanço cada vez maior do tratamento do câncer de pulmão. Pacientes com câncer de pulmão que há alguns anos, há 5, 6 anos, não tinha muito o que fazer, hoje esses tratamentos estão cada vez mais avançados, conseguindo um resultado muito bom, com uma sobrevida, o paciente consegue viver ainda muitos anos, alguns chegando à cura, outros chegando com um acompanhamento como se fosse uma doença crônica e ficando o paciente sendo acompanhado por muitos anos. Então nós temos as tecnologias em tratamento de quimioterapia, em tratamento de imunoterapia, que é como se fosse uma quimioterapia. Nós temos as cirurgias cada vez mais avançadas. Hoje temos o advento da cirurgia robótica, onde nós conseguimos fazer uma cirurgia muito mais aprofundada, com muito menos dor no pós-operatório. A gente está conseguindo ter resultados muito melhores, tanto oncologicamente, como com o conforto maior do paciente no pós-operatório. Doutor Renato, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Tá, obrigado pela oportunidade. E o doutor Renato, ele faz parte de todo esse time que compõe o plano de saúde Best Senior para aquelas pessoas de 44 anos ou mais. Um plano de saúde diferenciado que vale muito, muito a pena mesmo. E sempre vocês vão receber dicas de saúde com a Best Senior aqui no Espaço VIP. E por falar em dica,
Deixa eu dizer para vocês que a gente agora vai com dica com o nosso quadro de gastronomia com a nossa chefe Sinara Ferrer, que vai passar uma receitinha super saborosa, prática, uma ótima pedida para a sua sobremesa. Olá pessoal, estou de volta aqui no programa para fazer mais uma receitinha prática e rápida a convite da marca Fortaleza, sempre trazendo os melhores biscoitos para a gente. E hoje nós vamos fazer uma palha italiana utilizando o nosso biscoito amanteigado de coco. E claro, um coquinho ralado para aumentar mais ainda esse sabor. Então vamos para a montagem bem rapidinho? Aqui eu já trouxe a nossa palha pronta, lembrando que o ponto do brigadeiro vai ser aquele ponto de enrolar. Qual é esse ponto, chefe? Quando a gente vira a panela e o brigadeiro cai, ele descola do fundo da panela. Coloquei nessa forma aqui para descansar, embalada num plástico, botei para descansar na geladeira pelo menos 2 horas, 2, 3 horas para ficar firme. Vocês vão ver que ele está bem firmezinho. Então fica bem mais fácil da gente montar, cortar a nossa palha italiana. Então aqui, já vou colocar na nossa tábua. Rendimento da nossa receita, em torno de 12 pedaços desse tamanho maior. E aí, o que é que a gente faz nesse momento aqui? Só embalar no coco, ou no leite em pó, ou na farofinha de biscoito. Melei dos 2 lados. E aqui já vou montar muito fácil, gente. Só um brigadeiro, que vocês vão fazer um brigadeiro e quebrar o biscoito. Nós trouxemos as 2 finalizações da nossa palha italiana, utilizando o nosso biscoito de coco, aqui empanadinho, na farofinha de biscoito. E aí eu processei ela bem fininha. E a outra opção seria no coco, para dar um saborzinho a mais de coco na nossa palha italiana. E eu quero te convidar a conferir essa receita e todas as outras no canal do YouTube do Espaço VIP, onde você vai aprender a receita detalhada e eu quero que você pratique aí em casa. Até a próxima! E o que era bom ficou ainda melhor. Nosso Espaço VIP nas noites de terça, quinta e domingo na programação da sua TV Diário. Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.